Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1. Quando assim nos diz o Senhor, através da sua palavra: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até o verso de número 4. Duas palavras resumem no texto que lemos aos irmãos e vamos considerar sobre esta passagem esta noite. Resumem o dever dos filhos para com os pais. São elas obediência e honra. É aquilo que todos os filhos devem aos seus pais. Devem obediência e devem honrá-lo. Na linguagem do apóstolo Paulo, como podemos encontrar isso em toda a Escritura Sagrada. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, estava em vigência o Império Romano, o regime chamado de Pater Potestas, ou Potestas. Com esse tipo de regime, significava que o pai tinha direito absoluto sobre o filho. Como, por exemplo, o pai poderia casá-lo, o pai poderia divorciá-lo, o pai poderia vendê-lo, o pai poderia rejeitá-lo, o pai poderia prendê-lo e até mesmo matá-lo. Quando Paulo escreveu essa carta, é isso que pairava no mundo da sua época. Estava em vigência exatamente o Pater Potestas. É exatamente num contexto como esse que Paulo usa as palavras que vamos considerar esta noite. Se por um lado olhamos e ficamos assustados, aterrorizados com o que era o regime em Roma na época, hoje já vivemos um outro extremo. Desde o ano 1960, irrompeu com os movimentos chamados hippies, um movimento que ia na contracultura de toda a autoridade, de toda a lei, de todas as normas. Os jovens revoltavam-se contra a autoridade dos pais e rebelavam-se contra a autoridade institucional. E isso temos vivido de lá para cá. Se por um lado nos assusta e nos choca esse regime romano, não podemos olhar para o nosso tempo e também não sentirmos impactados e chocados com a maneira como os filhos lidam com seus pais. A maneira como as autoridades têm sido tripudiadas nos dias em que vivemos. Há um contraponto aqui, dois extremos. O apóstolo Paulo diz que a desobediência aos pais, na outra carta sua, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, seria uma característica dos últimos tempos. Os filhos seriam ingratos, irreverentes, desobedientes aos pais, caluniadores, atrevidos, enfatuados, jactanciosos, orgulhosos, presunçosos, e é uma lista enorme. Paulo afirma isso na sua segunda carta a Timóteo. E previne Timóteo de que naquele tempo Timóteo já encontraria filhos que se rebelariam contra a autoridade dos seus pais. Mas Paulo também vai dizer que essa seria uma marca que caracterizaria o tempo da vinda de Jesus Cristo. Que seria um tempo assim. Se o nosso cristianismo, irmãos, não é capaz de mudar o nosso relacionamento em família, certamente ele está falido. É impossível ser um jovem fiel, um jovem abençoado, cheio do Espírito Santo, sem obedecer pais e mães. Até mesmo porque o contexto dessa passagem é exatamente uma família que vive sob a égide do Espírito Santo. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, afirma que pais e filhos cristãos, famílias cristãs, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de serem diferentes. Pais cristãos, mães cristãs, filhos cristãos são diferentes dos outros.
E Lloyd Jones, nessa linha, diz que então é a grande oportunidade que a família cristã tem para apresentar o Evangelho, por serem diferentes. Nós andamos na contramão da atual cultura. É aquilo que é chamado de contracultura cristã, por John Stott, do seu livro que tem esse título, A Contracultura Cristã. E por agirmos na contramão da cultura, que o natural hoje é desobedecer, é desonrar, é afrontar, é desacatar, quando nós agimos de forma contrária, diz Lloyd Jones, nós estamos com isto revelando Cristo ao mundo. E o meu convite a você, jovem, esta noite, filhos das mais variadas idades, é para que você ande na contramão daquilo que o senso comum diz que você deve fazer, que é desrespeitar, que é desacatar os seus superiores, o seu pai e a sua mãe. É uma oportunidade singular na visão de Lloyd Jones. Podemos ser verdadeiros evangelistas, na linguagem dele, simplesmente agindo com uma disciplina diferente daquela que os filhos não crentes têm. E só assim o mundo chegará ao conhecimento da verdade à medida que nós somos diferentes. E o tema dessa noite não é outro senão considerarmos como os pais e os filhos devem viver segundo a direção de Deus. Todo esse texto, ele tem um ponto de contato. Ele tem um eixo, e o eixo é exatamente este. Não vos embriagueis com vinho, versículo 18, mas enchei-vos do Espírito. Então uma vida cheia do Espírito Santo será uma vida diferente. E vamos pensar nessa noite, particularmente, na relação de pais e filhos, vivendo segundo a direção de Deus. Vamos orar. Pai, louvamos ao Senhor por mais este momento, um momento muito singular, em que os nossos olhos, em que os nossos ouvidos, o nosso coração e toda a atenção do nosso ser está voltada para ouvir a Tua doce voz falando ao nosso coração. Por isso, ó Deus de amor, que à medida que assim for colocada a Tua palavra, que primeiramente dê àquele que fala contigo a sabedoria, a clareza necessária para a exposição da Tua palavra, para que aquilo que for colocado seja de fato a verdade dessa passagem, e que envolvidos por essa verdade, possamos ser transformados por ela, nas nossas relações de pais e filhos. Pedimos-te, pois, a Tua bênção na direção deste momento que vamos ouvir a Tua palavra. Em Cristo nós oramos. Amém. Pais e filhos vivendo sob a direção do Senhor. Vamos pensar como o próprio Paulo coloca aí. Primeiramente, ele chama a atenção dos filhos. E ele começa, introduz essa seção da sua carta dizendo, filhos. É um direcionamento àqueles que devem a responsabilidade e que estão nessa relação de filhos. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo menciona aqui 3 motivos pelos quais os filhos devem obediência aos pais. O primeiro motivo é que é natural. Ele diz exatamente isso, pois isto é justo. Observe no final do verso 1. Ele diz, obedeça aos vossos pais porque é justo, ou é natural, ou é o que se espera de qualquer filho, é que obedeça ao pai. Então você tem, querido filho, a primeira motivação, o primeiro encorajamento para obedecer, porque é natural. É natural que os filhos obedeçam aos pais. A natureza diz isso, daí porque ele diz, isto é justo. Ou seja, a obediência dos filhos, na visão do apóstolo Paulo, é a lei da própria natureza. Ou o que poderíamos chamar o comportamento padrão de toda e qualquer sociedade. E quando eu me refiro aqui à sociedade, quero descer alguns pormenores. Por exemplo, a sociedade moralista dos pagãos, os filósofos estoicos, a cultura oriental dos chineses, japoneses, coreanos, as grandes religiões como o confucionismo, budismo, islamismo, todas defendem esta bandeira. É natural. Não há nenhuma cultura que diga que é estranho filhos obedecerem a pais. E é por isso que Paulo diz, isto é justo. É o que Deus espera. Mais uma vez, trazendo as palavras do Lloyd Jones, ele diz que é algo antinatural os filhos desobedecerem aos pais. Como o próprio Paulo diz que isso seria assim, uma característica da profunda decadência moral que uma sociedade chegaria, é quando houvesse um contraponto naquilo que é natural.
E é por isso que, inclusive, no texto já citado de 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo diz que isso sim será característica dos últimos tempos, que os filhos seriam atrevidos, desobedientes, desafeiçoados. Mas esta é a marca última da degradação e o fim dos tempos. E diga-se de passagem que temos visto essas marcas muito contundentes de que estamos vivendo os últimos tempos. Porque, lamentavelmente, não vivemos, e louvado seja Deus, porque não vivemos no regime romano, mas, por outro lado, vivemos, lamentavelmente, na anarquia, na desorganização, na desagregação de toda a instituição humana. Mas Paulo continua dizendo um outro motivo que ele soma a este primeiro, o fato de que é natural. Depois no verso 5, no verso 2 ele diz: honra ao teu pai e à tua mãe. E ele vai dizer o porquê. Ele diz: porque este é o primeiro mandamento com promessa. E na segunda maneira pela qual você deve obedecer, é porque isto é mandado. Deus dá ordem para que obedeça. Honra teu pai e tua mãe. E na verdade Paulo está citando aquele que é o quinto mandamento. E depois Paulo vai acrescentar, inclusive, ele é um mandamento com promessa. Mas vamos pensar primeiramente nessas palavras que Paulo usa aqui: honra a teu pai e a tua mãe. Ou seja, é uma lei, é uma ordem de Deus. Honrar, eu quero lembrar, é mais do que obedecer. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também devem devotar amor. E isso aqui implica em honra. Isso significa respeitar, cuidar deles. O que podemos afirmar é que é possível obedecer sem honrar. Nem todos que obedecem, honram. Obedecem por força da lei. Obedecem porque com medo da punição. Obedecem com medo do castigo. Mas eles não estão honrando. E eu quero considerar, particularmente, essa palavra que Paulo usa, muito rica no texto aqui, na língua original. Eu posso lembrar, inclusive, aos irmãos, um exemplo aqui de alguém que, embora obedecia o pai, não honrava: o filho pródigo. Foi um filho que, embora obedecia, ele não honrava. E é exatamente assim que existem filhos que desamparam os pais na sua velhice. Há filhos que trazem flores para os pais no seu funeral, mas nunca jamais o presentearam em vida. E são aqueles que mais choram nos funerais. E eu tenho uma larga experiência de ver e acompanhar lutos de família, e sempre me surpreende que tem alguns que são tomados por uma compulsão tão forte, e se você olhar assim, aparentemente é aquele que está sofrendo mais. Mas é uma outra dor, é a dor do remorso, é a dor de uma briga anterior, é a dor de nunca ter entregue uma flor, de dito: pai, eu amo o Senhor, mãe, eu te amo. Mas é lamentável. Mas talvez você esteja pensando: meus pais não merecem nenhuma honra, por que eu então deveria honrá-lo? É porque é mandamento. Ou seja, isso significa que naturalmente nós não honramos. Precisamos de uma ordem para cumprir. E o apóstolo Paulo diz que, lá em 2 Timóteo, que a lei é promulgada para malfeitores, matricidas, parricidas, e uma série de pecadores. E Paulo diz isso. Em outras palavras, Paulo diz: a lei não é feita para gente boa. O que significa dizer que a nossa disposição do coração é de não obedecer. Então aí Paulo acrescenta ao aspecto natural da obediência e diz mais algo mais. Porque Deus ordena. Ele ordena que você obedeça. Deus é o soberano do universo. Sua santa lei é o tribunal final de apelação de um filho. Você não pode passar por cima da cabeça de Deus. Você observa que Deus não deu aqui 10 sugestões para uma vida feliz. Ou Deus não diz: olha que eu darei para você 10 hábitos de pessoas de sucesso. Mas Ele está dando uma ordem. Não é sugestão. Não é um conselho, é uma ordem. Por isso então que quando você desonra o seu pai e a sua mãe, você está diametralmente lutando contra Deus. Você está desobedecendo diretamente a Deus. Filhos, pensem nisso. Desobedecer pai e mãe é ir diretamente contrário ao soberano do universo. Aquele que tem o último tribunal de apelação. A quem você vai apelar se é ele que deu a lei? Então você não luta com o pai ou com a mãe. Você está indispondo-se contra Deus. Mas Paulo usa uma palavra muito rica no início do verso, quando ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. A palavra honrar aqui significa, no termo hebraico, é algo como peso ou valor. Deixe-me explicar isto. É a mesma palavra frequentemente traduzida por glória, quando se refere à pessoa de Deus.
Dar peso e valor é o mesmo que dar glória a Deus. É daí que vem o termo honra. O que isso significa no contexto da adoração a Deus? Glorificar o Senhor é atribuir maior peso, daí a ideia de peso, é atribuir maior valor àquele que merece. É exatamente a mesma palavra que Paulo usa aqui no grego, para a palavra que está lá em hebraico, quando fala de que os filhos devem honrar pai e mãe, o 5º mandamento. Ou seja, de peso e valor. Significa atribuir o lugar mais alto e mais digno que Deus merece. O oposto de glorificar a Deus é tratá-lo de forma leviana. É desprezá-lo. É desprezar os seus mandamentos e julgá-los como insignificantes. E quando Deus diz honra, isso está em jogo. Juntamente com a ideia de peso, está também uma outra ideia nessa palavra honra, que é valor. De onde tem a palavra que sai o termo que temos no texto aí, honrar. O ouro e a prata são metais pesados e valiosos. Eles trazem as duas coisas. E é assim que é dito num adágio popular, que um homem valioso, ele é chamado de aquele homem vale como um peso de ouro. Essa é a imagem que trazemos à memória. Honrar então nossos pais é ter uma atitude de respeito para com eles, devido ao fato de que eles devem ser valorizados pela grande contribuição que deram em sua vida. Você não veria existência, ou viria existência sem eles. Quanta honra, quanto valor deve um filho dar ao pai? Você deve a sua existência à tua mãe e ao teu pai. E é isso que Paulo coloca aqui por honra. Essa atitude de respeito, de estima, resultará num comportamento amoroso, cortês para com os pais. Os filhos devem honrar seus pais porque eles trouxeram a existência. Ou Deus os trouxe à existência a partir da sua madre. Aliás, foi o nosso tema de manhã, que as mulheres são preservadas pelo seu papel de mães. Elas são cooperadoras na criação. A providência de Deus na raça humana está exatamente no ventre da mãe. E quão grande honra deve ser dada àquela que te gerou, aquele que cuidou de você. E é exatamente isso que Paulo diz. Mas é mais do que isso, é homenagear alguém, é reconhecer o valor e, portanto, demonstrar respeito por ele. Por isso que dizemos que o filho pródigo, embora obedeceu, mas por outro lado, ele não respeitou, ele não honrou o pai. Então o oposto de honrar seus pais é demonstrar desprezo por eles, é demonstrar em seu coração um rude e ingrato. É a atitude de coração que está aqui em voga. O ponto central aqui na honra é a atitude de coração. Enquanto o respeito é uma atitude que você faz com medo da punição, a honra é algo interior. E Paulo diz: você deve obedecer e você deve honrar. Toda a sua obediência, ela deve ter como motivação, como mola propulsora, exatamente a honra. É a dignidade. E aqui são todos os pais. São todas as mães. Não existe uma vírgula para dizer, há uma exceção. Todo pai, não importa quem ele é. Se é um bêbado, se é um assassino, você deve honrar. Pai e mãe precisam ser honrados. Eles estão numa esfera em que nenhum filho pode tocar. Numa esfera em que eles foram colocados sobre ele a dignidade de serem pais e mães. E os filhos devem obedecer e devem honrar os pais. Mas por fim Paulo acrescenta a esses dois primeiros fundamentos, que é natural que se obedeça, e porque é uma ordem de Deus, Paulo acrescenta algo, ou melhor, ele lembra que Deus acrescentou algo nesse mandamento. Quando ele diz aí, é o primeiro mandamento com promessa, verso de número 2. Paulo coloca isso, olha, e eu lembro que há uma promessa nesse mandamento. E qual é a promessa? Para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então aqui, querido filho, você tem uma outra motivação. E essa aqui certamente os seus lábios se abrem de sorriso. Que maravilha! Eu vou ter vida longa na terra. Eu vou ser próspero em tudo aquilo que eu fizer, porque esse mandamento diz isso. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A promessa consistia naquela ocasião em prosperidade e longevidade. No Antigo Testamento, as bênçãos eram, via de regra, terrenas e temporais, como por exemplo a posse da terra, que Deus sempre dava àqueles que obedeciam. Já no Novo Testamento, nós somos abençoados
como diz as Escrituras em Efésios 1, versículo 3. Em Jesus Cristo somos abençoados, não com posse de bênçãos temporais e terrenas, mas com bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Muito mais do que a riqueza, que o tempo e o espaço, ou no espaço, serão consumidas. Mas somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. O filho obediente livra-se de grandes desgostos. Vamos traduzir esse mandamento de tenhas longa vida sobre a terra. Vejamos, por exemplo, algumas coisas importantes. Por exemplo, um filho ao ouvir os pais, quantos desastres eles evitam, de casamentos errados, de perdas na própria vida, de lágrimas, de mortes, seriam evitados se tão somente os filhos escutassem os pais. Não há um pai que deseja, por mais duro, por mais insano até que possa parecer um pai, em determinado momento, que deseja o mal do filho. E isso está contido na promessa, é vida longa. E quantos casamentos truncados, relacionamentos quebrados, por trás de si está a desonra, o desrespeito, o desacato, o não ouvir. Achar que tem o nariz já de maioridade, então você é dono da vida e do mundo e consequentemente deixa de obedecer os pais. Isso está aqui no mandamento. Mas por outro lado, a Bíblia diz que a honra aos pais, ou respeito aos pais, pode também evitar que você entre em profundas seduções. As seduções, por exemplo, das drogas, do sexo, do namoro, do abandono da igreja e de amigo, é por falta de obedecer pai e mãe. E muitos se enveredam. E é um caminho difícil de voltar. E aí eu falo como experiência de conselheiro que sou nessas áreas. Difícil de voltar. E você vai ver, a base de tudo é o desvio de obedecer pai e mãe. Se enveredam nos sexos, nas drogas, e dificilmente a vida volta a ser a mesma. Honra o teu pai e tua mãe. Isso é promessa do Senhor. É exatamente por obedecer, por honrar, é que muitos filhos são livres de uma morte prematura, de um casamento desastroso, das drogas, do amor livre, do sexo livre. Isto é bênção. São cercas de proteção que Deus coloca sobre vocês, filhos. Isso está aqui. Mas Paulo não para por aí. Depois ele vai falar agora a paz. E assim ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Há aqui um perfeito equilíbrio no que Paulo coloca. O equilíbrio está em que os filhos devem honrar, devem obedecer, devem respeitar. É possível que o filho diga, o meu pai ou minha mãe não é modelo nem exemplo. Paulo então falou que eu vou falar agora para os pais. E qual é o papel dos pais? Isso não é motivo para que eles sejam honrados. Paulo não está dizendo, olha, vocês devem fazer isso, porque do contrário os filhos não o honrarão. São compartimentos separados. Filhos, cabe a você obedecer. Se o pai provoca ou não você a ira, você vai fazer isso. Pais, independentemente do filho obedecer ou não, você deve educar, você deve amar, você deve cuidar, você deve pastorear. E assim Paulo então passa a falar a nós pais, e ele diz, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Qual é o dever dos pais para com o filho? Paulo exorta os pais a não exercer a autoridade, mas contê-la. E aquela autoridade não mediante o pátria potestas, como pairava no Império Romano. O pai podia não só castigar o filho naquele contexto, mas vendê-lo, escravizá-lo, abandoná-lo e, como disse, até mesmo matá-lo. Sobretudo, os filhos que eram fracos, doentes, aleijados, tinham pouca chance de sobreviver na sociedade daquela época. E é nesse contexto que Paulo diz então, Paulo equilibra. Ele diz o que cabe aos filhos obedecerem, num contexto como estamos vivendo aqui. Mas, por outro lado, aos pais, não use o sistema romano, mas crie-o, eduque-o no padrão do Senhor. Paulo ensina, entretanto, que o pai cristão deve imitar um outro modelo. Não o modelo romano, predominante, prevalecente na época, mas a paternidade que derivava-se do próprio Deus. Os pais devem cuidar dos filhos, como Deus Pai cuida de sua família. Como o Senhor cuida dos seus filhos. Assim, nós temos um grande modelo. O nosso Deus. Deus não nos maltrata, não nos abandona.
Não nos exclui quando nós rompemos com Ele ou pecamos contra Ele. Os pais podem provocar a ira dos filhos, aí porque Ele vai dizer, a primeira coisa, Ele diz, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira. A personalidade das crianças é frágil, e os pais podem abusar de sua autoridade, usando de ironia, ridicularizando os filhos. O excesso de ausência de autoridade também provoca a ira dos filhos. O excesso de ausência da pessoa do pai também provoca a ira dos filhos. Cada criança é uma pessoa peculiar e cada filho precisa ser respeitado na sua individualidade. Aliás, lembra um texto rico que muitas vezes temos pensado nele e descansamos nesta passagem. Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho em que deve andar e quando for velho jamais se desviará dele. Como é que você tem entendido esse texto? Como é que você tem entendido essa verdade? Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho, jamais se desviará dele. Esse texto não é uma promessa. Começa por aí. Até mesmo que você entender como uma promessa, você diz, mas eu fiz tudo e o meu filho desviou. Ao final da mensagem eu quero voltar a essa passagem. Mas muitos entendem que este é o papel. Você ensinou e tudo vai acontecer certinho. É tudo programado, não é bem isso. Os pais podem provocar a ira dos filhos, como diz o apóstolo Paulo. Isso traz irritação, indignação. Há pais que provocam a ira dos seus filhos, revelando um contínuo descontentamento, ou descontentamento com o desempenho deles. Nunca está à altura. Os filhos não conseguem agradar aos pais em nada. Semelhantemente, os pais podem também provocar os filhos a ira, por não reconhecer a diferença que há entre eles. Cada filho é um universo distinto. E essa é outra maneira que os pais podem provocar, tratar um como se fosse o outro. Outra forma também de provocar a ira dos filhos é o silêncio, é a falta de diálogo, é o pai que nunca se abre. Esse foi um princípio que abriu um abismo entre Davi no seu relacionamento com o filho chamado Absalão. E os irmãos sabem o que deu o final da história. Davi não conhecia Absalão. E toda a tragédia se abateu na família de Davi, por causa do silêncio entre pai e filho. Olha a tragédia descrita no Antigo Testamento, você verá. Mas os pais podem também provocar a ira dos filhos por meio de palavras ásperas ou de agressão física. Finalmente, os pais podem também provocar os filhos a ira por falta de consciência, de disciplina na vida dos filhos. Os pais devem ser espelhos dos filhos e não carrascos deles. E eles devem discipliná-los. Que a ausência de disciplina é outra maneira de viverem os filhos, como diz o apóstolo Paulo, em desonra, ou mesmo na linguagem de Paulo, como provocados à ira. Um comentarista chamado William Hendricks, ele diz que ele aborda 6 atitudes que os pais provocam os filhos à ira. São elas, primeiramente, excesso de proteção. Ele diz que é uma maneira de provocar filhos à ira. Filhos que são mimados. Favoritismo é outra maneira de provocar filhos à ira. Basta você olhar as tragédias do Antigo Testamento, de pais que tinham filhos em predileção, levando inclusive a perseguição e morte de irmãos. O não reconhecimento do fato de que o filho está crescendo, já não é aquela maneira que você deve tratar. Pode continuar sendo o filhinho da mamãe, mas é um homem. E como tal tem que ser tratado. A disciplina, a orientação é como homem e não mais como uma criança. Desestímulo, ou seja, nunca encontra apoio e estímulo diante das lutas que esses filhos travam. Por outro lado, ele conclui dizendo a própria negligência dos pais levam os filhos a irar-se. Palavras ásperas e de crueldade física também levam os filhos ou provocam a ira os filhos. E esse é o primeiro dever nosso como pais, não provocar os filhos a ira. É um dever que é encarregado a todos nós. Como as crianças cantaram de manhã naquela musiquinha lá. Como que Deus prova a longanimidade das mamães de tantas vezes corrigir, repreender e não perder a paciência. E é nesse sentido que nós somos um representante de Deus para os nossos filhos. A longanimidade, a capacidade de suportar, que somente pais suportam. As pessoas lá fora matam, os pais têm que suportar.
E fazem isso por amor. Primeiro é um mandamento, como Paulo também diz, pais não provoquem. Ora, se Paulo coloca não provoque, porque a tendência natural nossa como pais é de provocar. Da mesma forma como Paulo coloca o mandamento dos filhos obedecer, porque a tendência natural é de desobedecer. Então observe que todos nós, como pais e filhos, temos grandes lutas. Mas o nosso tema é como viver uma vida na direção do Espírito Santo. Como viver uma relação familiar conduzida pelo Espírito Santo. Porque com base em nossas próprias motivações, nem pai nem filho consegue fazer o que o texto diz. Por isso que sempre dependeremos do Espírito Santo para nos ungir, para nos abençoar, para nos encorajar, para nos corrigir quando falhamos em nossa posição, quer como pais, quer como filhos. Então Paulo diz aí, você deve também por outro lado, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor. É outro argumento que Paulo usa. E ele fala aqui de que os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. A palavra criai-os tem a ver com a vida física e emocional do filho. A palavra grega usada para criar aqui, usada quer dizer nutrir, alimentar. Literalmente seria isso. Pais, nutram e alimentem os vossos filhos. É a mesma palavra que aparece no capítulo 5, versículo 29. Calvino traduziu essa expressão por sejam acalentados com afeição por vocês pais. Tratai deles com brandura. As crianças precisam sentir em casa segurança. As crianças precisam de ter limites. As crianças precisam ser encorajadas no desenvolvimento do amor. Você está nutrindo o seu filho. Os filhos não precisam só de roupas, remédios, de teto, educação, mas os filhos precisam de afeto, de amor e encorajamento, porque eles crescerão como adultos saudáveis. E tudo isso está nessa palavrinha que Paulo usa. Nutrir, fazendo com que ele cresça saudavelmente, conforme a dimensão do ser, desde pequeno à idade adulta. Você então entende e compreende que em todo esse processo você está formando o caráter do seu filho. De bebê a um homem adulto ou a uma mulher. E isso Paulo está usando aqui. Mas Paulo continua dizendo, ele diz mais, criai-os na disciplina, uma outra maneira de fazê-lo. Primeiro, cuide do seu corpo físico e emocional. Você está trabalhando a estrutura emocional do seu filho, porque isso é dever do pai, criar. E depois ele usa outra palavra, treinai o filho, é a outra tradução que poderia ser usada aqui. Em vez de criai-o na disciplina, pode ser treinai na disciplina. A palavra grega aqui é paideia, de onde vem o termo disciplina, que tem o sentido de treinamento por meio de disciplina. A disciplina se dá por meio de regras, de normas. Por isso que os lares precisam de ter regras, precisam de ter normas, recompensas, se necessário, castigos, se for o caso. Tudo isso faz parte de criar um filho. Diferentemente da visão do mundo pós-moderno, onde a vara foi jogada fora, onde qualquer ideia de disciplina, de vara, é absurda no contexto dos dias atuais. Só pode disciplinar. A palavra disciplina é de onde vem o termo discípulo. É fazer um seguidor de um padrão de conduta. Que direito tem um pai de disciplinar o filho, se ele mesmo precisa ser disciplinado? E a ideia de disciplina aqui é não só dizer para ele o caminho correto, mas é de mostrar para ele como se faz. Não é só de proibir, dizer está errado, mas é dizer, filho, olha para mim e veja como faz. E se os pais estão ausentes, eles não podem dizer para olhar para eles. Por isso que a disciplina não pode ser delegada a terceiros. Nem ao vovô, nem à vovó, nem ao tio, nem ao pastor, nem à funcionária da casa, nem à creche. A disciplina é papel de pais. E a cada fase da vida ele precisa ser disciplinado conforme a fase exige, que é o que está lá em Provérbios 22:6. Ensinar a criança ali é exatamente isso. Em cada fase da vida você acompanha e sabe a linguagem que alcança o seu filho. Isso está no contexto de disciplina do texto. As crianças precisam então aprender disciplina. As crianças precisam aprender o respeito para com os mais velhos. Toda criança deixada sozinha, a sua nossa própria natureza, nós sabemos por onde vai. Não serão bonitinhas.
porque o pecado habita nelas. E assim como nós crescemos e lutamos com a nossa própria natureza, as crianças têm naturezas pecaminosas e eles têm uma luta tremenda. Você precisa enxergar o coração do seu filho e entender que naquela idade ele está tendo muitas lutas de definir o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que dói e o que é bom. Isso então é disciplina. Se a natureza carnal deles governar o seu coração, eles não responderão com raciocínio lógico. Eles farão besteiras, burrices. Por isso então que você precisa disciplinar. Portanto, uma palmada lhe dará motivação para agir correto. Quando a cabecinha não ajudar, o bumbum ajuda a lembrar. Sempre disse isso aos meus filhos. Deus não só fez isso para termos o conforto na hora de sentar, mas também quando a cabeça não ajuda a lembrar, o bumbum ardido vai lembrar por um bom tempo. Que a cabecinha ainda não está legal, mas está ardendo. Ali ele sente que alguma coisa está errada. Não há nenhum problema nisso. A Bíblia ensina-nos a isso. Na verdade, isso forma a consciência da criança. É o caminho em que ela deve andar, pequenininha. Uma criança que não é ensinada a disciplina, ela terá uma consciência disfuncional. Crianças que não são disciplinadas, crescerá como um adulto disfuncional. Paulo continua dizendo, e não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina. E a outra palavrinha ele diz, na admoestação do Senhor. A palavra admoestação aqui significa advertir as crianças quando elas fazem o mal. Se você não estiver em casa, você não saberá disso. E aí que entramos no texto de Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve andar e quando for velho, não desviará dele. Aqui nós não temos uma promessa, mas temos um método e um modo de conduzir filhos. E qual é a ideia do texto? A ideia do texto é que ensinar a criança no caminho, muitos entendiam isso como sendo, é o caminho cristão, é o caminho bíblico, esse é o caminho. Não temos dúvida de que esse é um bom caminho a ensinar. Ou então ensinar no caminho significa, é o caminho que o papai e a mamãe trilhou. Ou seja, a gente olha para a educação familiar e diz, ok, o meu papel é mostrar para o meu filho tanto que nós temos uma família moralmente boa. Papai, mamãe, vovó, todo mundo educou assim. Então é a tradição familiar. Nada disso faz parte da palavra no caminho. A ideia do texto é, o momento em que ela está vivendo, ensine a ela. Um bebê, quando está no colo, começa a espernear. Ele mamou, ele está trocado, está limpinho, está cheiroso, e ele começa a espernear. E não há nada que papai e mamãe possam fazer, se não ensinar, naquele momento, o que significa. Ela está dando birra. Os pais não devem ceder ao capricho de um bebê. É hora de discipliná-lo, de admoestá-lo, de adverti-lo. No caminho, ou seja, conforme ela cresce, olhe para ela, olhe no mundo dela, na perspectiva dela, naquilo que ela entende, você vai aplicar a disciplina daquele jeito. Então não aplicamos disciplina num bebê, como aplicamos no adulto. O caminho é o caminho que ela está crescendo. A ideia aqui é, olhe o mundo com os olhos do teu bebê. Olhe o mundo com os olhos do teu infante, do teu adolescente. Isso muda completamente o sentido daquilo que via de regra temos pensado. E é exatamente isso. É maneira de conduzir. Em outras palavras, não se fala com uma criança quando se trata com um adulto. É por isso que tem um adágio que diz, ensine as crianças e jamais precisarás corrigir um adulto. Tem um momento certo, por isso que não podemos perder a oportunidade. O bebezinho tem que ser conduzido naquele caminho. Ele entende a linguagem da mamãe. Ele sabe quando ela diz não. Ele sabe quando ela diz, você está na hora de dormir, não é hora de mamar. Essa é a ideia do texto, é no caminho, ou seja, a proporção do entendimento do infante, do jovem, do adolescente, do juvenil ou do adulto. Esse é o caminho. Qual é o caminho? A ideia clara do texto, ou a ideia do texto aqui é, desde quando nós nascemos, dois caminhos nos são propostos. Vida, morte. Bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Você tem que dizer isso para o filho. Filho, você tem dois caminhos para trilhar. Você fizer isso aqui, você vai ser repreendido, isso dói, isso machuca. E faça-o entender na linguagem dele que aquele caminho é o caminho errado. O caminho que ele deve andar é o da obediência. Esse aqui, ó filho. Isso aqui vai dar tudo certo. E quando ele fizer,
gratifique-o, fale para ele, esse é o caminho. Esse é o caminho que o texto diz. É o caminho que ele tem que andar. Porque desde quando nascemos, 2 caminhos se nos são propostos. Nós vamos seguir o caminho do coração e o caminho de Deus. Então você consegue ensinar. Isso é o que está no texto que tem gerado muitos debates. E tem gente que fala, eu não acredito numa promessa. Não tem uma promessa aqui. A Bíblia está dizendo, ensine. Conforme a medida que ele cresce, e não tenha dúvida, ele aprendeu. Ficou firmado aquelas verdades. Desde pequeno até a vida adulta, ele sabe do caminho certo e do caminho errado. E ele não vai desviar. Ele vai palmilhar pelo caminho correto. Muitas crianças hoje estão fora de controle. Porque eles aprenderam que os seus pais não vão corrigir o seu comportamento. E por isso eles fazem o que querem com os pais. Mas há maneiras de ensinar um comportamento correto à criança, mesmo quando ela estiver fora de controle. Eu sei que isso é difícil, mas o esforço vale a pena daqueles que passaram por essa época. Começa com o bebê, e ele precisa de aprender disciplina desde pequeno, desde a vida infante. Mas você diz, isso vai passar, ou agora é uma graça, a gente sorri, é engraçadinho, ele dá birra. Olha como é que fica o beicinho dele quando ele está dando birra. Não tem graça. Ali está na hora de ensinar a ele que aquele caminho é um caminho ruim. Que fazer cara feia não é correto. Ainda que você dê uma risada por dentro, mas não é correto. Isso é ensinar uma criança. Mas em terceiro lugar, Paulo também diz que os pais precisam encorajar os seus filhos através da palavra. Ele diz, criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, na palavra que vem do Senhor. Isso aqui faz toda a diferença. Não é segundo o que nós aprendemos, a não ser que tenhamos aprendido das Escrituras. Mas não é a nossa cultura, não é o nosso linguajar familiar, mas do Senhor. Ou seja, palavras da Bíblia. Os pais têm que ter a palavra sempre no coração. Não é essa ordem dada lá em Deuteronômio capítulo 5? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Porque estando no teu coração, você falará dela andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Se papai e mamãe não lerem Bíblia, quando estiverem andando pelo caminho, nem sabe que texto usar. Não sabe qual versículo citar. Então, a primeira coisa, é por isso que Paulo diz aqui, na admoestação que vem do Senhor. Aliás, esse é o meio mais poderoso de transformar um caráter de um filho obstinado e rebelde, é Bíblia. Tenho muita experiência nisso. Enquanto eu estou discutindo com os filhos meus, já na idade que estão, sobre o que devem ou não devem fazer, ou repreendê-los por um caminho que estão seguindo de forma errada, jamais eu me coloco como modelo e exemplo. Mas eu digo, vamos para as Escrituras. E ali nós lemos as Escrituras. E encontramos aquele problema na Escritura, porque a Bíblia tem resposta para tudo. E feito isso, o que fazemos? Oramos, ajoelhamos. E confesso o meu pecado, assim como eles confessam o dele diante de Deus. Paulo diz, na disciplina e admoestação do Senhor. Não sou ousado ao ponto de admoestar por mim mesmo, por meu conhecimento, ou pela minha sabedoria adquirida pelos meus pais. Mas do Senhor eu tenho autoridade. E filho nenhum discute. Filhos não discutem quando a Bíblia é usada. Mas eles discutem quando você diz, porque eu acho que deve ser assim. Porque eu quero, porque eu disse. Toda vez que você diz, eu mandei, você vai encontrar um gigante se levantando dizendo, eu não aceito. Até aí é natural, porque está discutindo posicionamento. E quando crescem, são muito hábeis na linguagem. Até o momento de falar, não é o que eu digo, nem o que você acha. Mas vamos para a Bíblia, ali nós vamos chegar a um lugar comum. Paulo está dizendo exatamente, crio na disciplina do Senhor. Temos que ter Escritura Sagrada no coração, para que quando falemos alguma coisa, saiam dos nossos lábios, Bíblia. E contra a Bíblia, não há argumento. Contra a palavra de Deus, não há um insolene filho que levante-se contra ela. Porque é palavra de Deus. Citando as palavras de Hendricks, um comentarista, ele diz que toda atmosfera em que a educação é transmitida deve ser tal que o Senhor possa sobre ela pôr o seu selo de aprovação, uma vez que o próprio cerne da educação cristã é conduzir o coração do filho ao Salvador. Esse é o nosso papel como pais.
criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Para concluir, primeiro quero falar aos filhos aqui. Você filho, você criança. Saiba que Deus tem um amor muito grande por você e por isso Ele traçou um plano maravilhoso. Ele traçou cordas de amor que te contêm. Essas cordas são os teus pais. São laços de amor de Deus para você. Pense seriamente nisso. Porque Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele quer que você vá bem. Ele quer que você tenha longa vida sobre a terra. E por isso Ele colocou essas pessoas maravilhosas na sua vida. Papai e mamãe. Em seu tempo, Ele fará com que esse plano seja conhecido por você. Você talvez não esteja entendendo o modo como seu pai e a sua mãe estão agindo para com você. Não é hora de entender, é de obedecer e de honrar. Respeitar. Porque no tempo certo você olhará para o passado e dirá, valeu a pena. Hoje eu entendo. Na parte da manhã falamos isso aqui. Que geralmente essa virada de página é quando casamos. E quando temos filhos. Aí você fala, agora eu compreendi o que meu pai falou. O que mamãe disse. E você vai inclusive replicar na educação dos seus filhos. Então tenha paciência com eles. São laços que estão te segurando para o teu bem. Contendo o ímpeto da tua juventude e da tua falta de experiência. Protegendo-te dos teus próprios pensamentos, dos teus próprios desejos. Por isso eu chamo isso de laços de amor. Deus te laçou com o amor do papai e da mamãe. Enquanto isso eu quero também incentivar. Até o dia que você entender isso, obedeça e honra aos seus pais. Porque afinal de contas, os seus pais, eles te amam e querem o melhor de você. Ouçam-nos. Faça o que eles disserem. Porque se você não for obediente com respeito a Ele, você já estará aprendendo a ser desobediente a Deus. Você está se insurgindo contra a autoridade de Deus. Se você não tem obedecido o seu pai, eu peço que você volte ou aí mesmo, ore e peça perdão. Porque você tem desobedecido ao seu pai e à sua mãe. Tem se levantado contra a autoridade deles. Peça perdão depois de fazê-lo a Deus, vá ao seu pai e à sua mãe. Reconheçam. E Ele endireitará o teu coração. Em segundo lugar, eu quero falar a você, pai, que cometeu alguns erros na educação do seu filho. Da mesma forma como o teu filho é convidado essa noite a ir ao trono da graça, vá ao Senhor. Nunca é tarde demais para refazermos a nossa maneira de lidar com os nossos filhos, se os temos provocado a ira. Prontifique-se diante de Deus para corrigir o seu papel como pai e como mãe. Se tem sido ausente, se não tem feito o papel, o dever de casa, nunca é tarde. Filhos serão filhos até você separar deles pela morte. Nunca é tarde dizer, filho, eu errei. Eu estou aqui para dizer isso, me perdoa. Talvez você precisa também colocar-se diante dos seus filhos e ajoelhar com o seu filho diante de Deus e dizer, pai, nós erramos. Nós falhamos. Howard Hendricks disse o seguinte, as crianças não estão procurando pais perfeitos, mas estão procurando pais honestos. Os nossos filhos não procuram perfeição, porque eles sabem que não encontrarão. Mas o mínimo que eles esperam de nós é que sejamos honestos. Desenvolva um canal de honestidade. Honestidade que chega ao ponto de dizer, eu errei. Toda a tensão, toda a ira do filho se desfaz ali. Não tem por que brigar, porque você reconheceu. Um pai que progride honestamente é uma pessoa altamente contagiante, porque eles estão ensinando os filhos também a pedirem perdão quando erram. Eles aprendem isso conosco. Então não é diminuir quando um pai pede perdão ao filho. E se enobrece o caráter do pai. E impulsiona o filho a fazer o mesmo. Se o pai diz isso, se a mãe diz, quem sou eu para não dizer, pai, perdoa-me. Em terceiro, quero falar aos pais aqui que tentaram e deram o melhor para os seus filhos. Mas hoje os seus filhos estão fora da vontade do Senhor esta noite. Coloque o seu filho também diante do Senhor,
mais uma vez, confie nele e ele tudo fará. Assim como o filho pródigo, ore para que o teu filho volte para casa. Lembre-se de Provérbios 22:6. É um princípio e não uma promessa. O princípio está lá. Você educou o caminho que deve andar. E nesse sentido eu digo, pare de se culpar por causa do seu filho que saiu, que foi um pródigo. Mas ore, porque muito pode por sua eficácia a súplica de um pai e de uma mãe diante do altar pela vida de um filho. Se os laços de amor não foram suficientes, Deus, quem sabe, usa a zorrague do mundo lá fora para trazê-los de volta. E temos visto com gratidão a maneira como Deus tem corrigido muitos e trazido. Então ore pelo seu filho que você acha que se perdeu. Nunca é tarde. O amor não desiste. Assim foi o amor de Jesus por nós. Pedro, o grande Pedro, negou Jesus Cristo. Está lá Jesus Cristo depois de ressurreto, vai lá, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Eu gosto daquele texto. Deus tem um amor obstinado por nós. Como não poderemos ter pelos nossos filhos? Por mais que eles tenham causado dissabor, envelhecido, trazido rugas a nós. Ame o teu filho até a morte. Faça isso. Se você deu o melhor, você ensinou no caminho que deve andar. Agora ore para que este caminho uma hora dê um start, ele volte. Quem imaginava que o filho pródigo voltaria para casa? E muitos pródigos continuam voltando. E em quarto lugar, pode haver aqui alguns hoje que ainda não foram salvos. Jesus morreu por pecadores, por pessoas indignas como você e eu. E eu convido você a vir a Ele nesta noite, colocar a sua alma diante dEle, confessar o seu pecado, porque as Escrituras dizem que Deus é rico em perdoar. Está na hora. Não fique como pródigo. Volte para os braços daqueles a quem você jamais deveria ter abandonado. Volte para o seu lar. E o maior de todos os lares é a casa do Senhor. Este é um local onde ora a Deus para que o Espírito Santo mova o seu coração e você consiga enxergar a grande necessidade e o grande suprimento será encontrado em Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.